Prezados, boa tarde novamente. Vamos reiniciar a nossa sessão do dia 26 de maio de 2021, turno da tarde, da primeira turma ordinária, quarta Câmara, da terceira sessão. Temos o colegiado completo, iremos retomar a nossa pauta pelo item 110, recorrente Polo Sul. Passo a palavra ao relator, doutor Oswaldo. O processo já está na pasta. Trata-se de auto de infração por recolhimento de IPI a menor entre janeiro de 2006 e novembro de 2007. Para tanto, na auto de infração foi constatada a diferença entre o valor do IPI a recolher na DCTF a menor e na DIPJ. Intimada a esclarecimentos, a recorrente retificou a DCTF, ajustando-a de acordo com a DIPJ dos fiscais. No entanto, assim fez após a intimação da fiscalização, fato que afasta a espontaneidade, e sem o recolhimento da diferença de tributos. Intimada, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, em que pleiteia a redução da multa de ofício de 75% para 20%, nos termos do artigo 7º, inciso 2 da Lei 10.426 de 2002, e inclusão do tributo devido com juros de mora em parcelamento, conforme anteriormente requerido. A DRJ de Porto Alegre declarou preclusa a matéria sobre o tributo devido, porque ele disse que era devido mesmo, e especialmente ante o parcelamento, e afastou a redução, a tese da redução da multa de ofício, aplicada uma vez que essa encontra respaldo legal. Novamente intimada, a recorrente abre mão da tese sobre a redução dos juros, conforme pleiteado em impugnação, e requer expressamente a inclusão dos débitos em parcelamento. É o relatório, passo para o voto. Como destacado, a recorrente sede de impugnação pleiteia a redução da multa de ofício aplicada nos termos do artigo 7º, inciso 2 da Lei 10.426 de 2002. Afastada a tese pela DRJ, e com razão, uma vez que o artigo 7º, inciso 2 da Lei 10.426 de 2002 descreve multa por não apresentação de DCTF e, no caso em debate sobre multa de ofício involuntário, a recorrente abre mão da tese da redução da multa e requer sua inclusão em parcelamento anteriormente deferido para os tributos. Todavia, com a devida vênia, esta Casa não é competente para decidir sobre inclusão ou não de débitos em parcelamento, fato que retira o interesse do presente recurso e, consequentemente, leva o seu não conhecimento. Pelo exposto, admito por conta tempestivo e não conheço do recurso voluntário. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Próximo item da pauta. Teuto, Indústria e Comércio, relatoria, Dr. Luiz Felipe, item 115. O presidente já está na pasta, é um processo simples, eu vou tentar acelerar aí a leitura, deixa eu só achar aqui que eu não achei. Esse é um processo de retorno de diligência, é um processo de ressarcimento de IPI, em que o reconhecimento foi parcial, e o motivo das glosas foi que parte dos CNPJs informados eram inexistentes, e parte dos CNPJs seriam optantes pelo Simples. Decisão, ele impugnou, dizendo que a consulta ao site do Simples Nacional constaria que eles não seriam optantes pelo Simples. Decisão foi mantida pela DRJ, e em sede de recurso voluntário, ele alegou, em síntese, que efetuou compensação de crédito de IPI no quarto trimestre de 2003. Tem um rato aí, não sei quem é que está com o telefone aberto. Efetuou compensação de crédito de IPI no quarto trimestre de 2003, utilizando de crédito de 89.223,60, e recebeu em 7 de 11 de 2008 o despacho decisório número tal, formando o reconhecimento do crédito montante de R$71 mil. Posteriormente, em 4 de 2008, protocolou manifestação de conformidade solicitando a impugnação da glosa apresentada, mas em 7 de 10 de 2009 recebeu um novo despacho decisório, ou seja, um segundo despacho decisório, reformando o anterior, substituindo o anterior, e informando o reconhecimento do crédito montante de R$75.808,91.
não concorda com as glosas para as empresas Mix Tubo, Indústria e Comércio, Stroplast, Prete Papéis, Embalagens, Seven Plastic e Lindercraft não eram optantes simples conforme documentos anexos, inclusive obtidos pela própria página da Receita Federal, e questiona ainda os cálculos do montante da DRF Jundiaí. Foi objeto de apreciação aqui pelo CARF e, em resolução, achou por bem o colegiado converter o julgamento em diligência, unidade de origem, para que afira a veracidade das alegações da empresa recorrente de que as notas fiscais tais da empresa Stroplast foram emitidas antes delas fazerem opção pelo Simples Nacional, dando ciência ao recorrente de sua conclusão para se manifestar, querendo e retornando os autos a esse colegiado com sua manifestação a respeito. Foi encaminhado a DRF Jundiaí, que concluiu que a empresa Stroplast Indústria e Comércio, CNPJ tal, que é o final 185, foi optante pelo Simples Federal entre o 3 de 6 de 98 e 1 de 1 de 2002, que as notas fiscais questionadas foram emitidas em outubro, novembro e dezembro de 2003, portanto, em período que a empresa não era optante pelo Simples Federal. Então, eu passo ao voto, presidente. Pois não. Como visto, o motivo do deferimento parcial do pedido de ressarcimento foi a glosa de crédito decorrente da aquisição de bens de fornecedor optante pelo Simples Nacional, o que de plano é vetado pelo parágrafo 3 do artigo 21 da Lei Complementar 123 de 2006. Se extrai detalhamento do despacho decisório, esse aí já é o segundo despacho decisório, né? E substitui o despacho de folhas 15 a 24, cancelado, que o crédito de IPI foi glosado por ter sido constatado pelo batimento eletrônico que fornecedores da requerente apontados no pedido de ressarcimento seriam CNPJ inexistente, código motivo 2, estabelecimento emitente por nota fiscal não cadastrada no CNPJ, ou seriam optantes pelo Simples no momento da emissão do documento fiscal, código motivo 7, empresa emitente nota fiscal optante pelo Simples. Então, eu fiz aqui uma tabelinha que, na verdade, junta os dois despachos, o que foi cancelado e o novo, porque eles são diferentes. Essa parte que está em vermelho não consta do segundo despacho, que são as empresas, notas da empresa Stroplast, cujo código no motivo foi 2, CNPJ inexistente e não 7. E esse novo despacho decisório, eu tenho glosas de motivo 7 da empresa Mix Tubos, foi incluída uma outra empresa que está em azul aqui, fornecedora Tulipas Materiais para Construção, e a glosa foi mantido o que está na parte 2 aqui, dessas 3 empresas CNPJ inexistente. Ou seja, foram glosados os créditos relativos às aquisições CNPJ 167, que é Mix Tubos, de final 160, fornecedora Tulipas Materiais de Construção, por ter sido constatada a opção pelo Simples das empresas. E as aquisições CNPJ de final 109, Prete Papéis, 185, Stroplast e 171, Lindercraft, por se tratar de CNPJ inexistente. Pela decisão da autoridade julgadora de primeira instância, foram revertidas todas as glosas, na verdade, a DRJ deu parcial e reverteu tudo que era inexistente. Constatou que houve uma falha no batimento eletrônico e deu partimento parcial para reverter tudo que era inexistente, tudo que era motivo 2. Pela decisão da autoridade julgadora de primeira instância, foram revertidas todas as glosas efetuadas para os documentos CNPJ inexistentes, motivo 2, ou seja, todas as aquisições cujos fornecedores foram CNPJ de final 101, de final 185 e de final 171, serão mantidas as glosas relativas ao optante pelo Simples Nacional. Trago aqui os excertos lá da DRJ. Em resposta à solicitação de diligência feita pelo CARF, a autoridade competente informou que as aquisições relativas ao CNPJ de final 185, Stroplast, poderiam ser canceladas, ser consideradas, pois se constatou que a empresa não era optante pelo Simples no momento da emissão das notas fiscais, visto que teria sido optante pelo Simples Federal entre os dias 3 de 6 de 98 e 1 de 2002. Ocorre que, além de um motivo da glosa, o despacho decisório original para o CNPJ de final 185 ter sido motivo 2, afastado pela DRJ Ribeirão Preto, não motivo 7, o despacho de diligência silenciou quanto às aquisições associadas ao CNPJ no motivo 7. Ou seja, ele informou somente
as aquisições relativas ao fornecedor que a DRJ tinha afastado da glosa. Consulta efetuada ao Simples Nacional também aponta que o CNPJ 160, fornecedora Tulips, materiais para construção, seria optante pelo Simples somente a partir de 1 de setembro de 2007. Contudo, não há informações acerca de eventual opção da empresa pelo Simples Federal. Nesses termos, e considerando o reconhecimento de erros no batimento eletrônico do SCC motivaram não somente o cancelamento do primeiro despacho decisório originalmente emitido, mas também a reversão parcial da glosa pela autoridade julgadora de primeira instância, entendo prudente que seja efetuada nova diligência para que seja verificado nos sistemas da Receita se o CNPJ de final 185 e de final 186 foram optantes pelo Simples Nacional quanto da emissão das notas fiscais glosadas. Com o meu voto, presidente. Perfeito. Você já traz aqui a opção da... Porque pode não ser acolhida, diligência, né? Sim, sim. Temos algum pedido de esclarecimento? Alguém diverge da proposta de diligência? Ok. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Próximo item da pauta, item 116, recorrente Huntsman Química Brasil. De minha relatoria, o processo já está na... Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ Ribeirão Preto. Interessado transmitir o DECOMS via eletrônica, com diversos valores. Negrito aqui, tá? Em 3 de novembro de 2008, foi proferido no âmbito da Delegacia da DERAD de São Paulo, despacho decisório que foi indeferido o pleito interessado com a não homologação das compensações vinculadas ao direito creditório em exame, porque não havia saldos credores na escrita fiscal da recorrente para o trimestre em tela, conforme demonstrativo incerto na decisão. Houve sim pagamentos em dado para os decentes do trimestre, que apresentavam saldos devedores. Insatisfeito com a decisão administrativa, o interessado apresentou manifestação de conformidade, em que aduz em síntese que das 48 PER-DECOMS enviadas eletronicamente, o manifestante reconhece alguns débitos e afirma que irá oportunamente parcelados e assim não podem ser exigidos. Manifestação de conformidade objetiva à reforma da decisão, somente quanto a outros débitos, que devem permanecer com a exigibilidade suspensa, tendo sido validamente notificada a decisão em 6 de novembro de 2008, teria ocorrido a homologação tácita para as DECOMS apresentadas antes de 6 de novembro de 2003. Houve DECOMS apresentadas em duplicidade, sendo correto informado em DCTF, e outros que não ocorreram de fato, cujos débitos não foram informados em DCTF. E, por fim, constitui os débitos via DCTF, consoante jurisprudência STJ, não é cabível a aplicação de multa de ofício ou de mora, somente cabível na hipótese de lançamento. Requer a reforma da decisão recorrida, com reconhecimento e declaração da homologação tácita para as compensações especificadas com o cancelamento dos respectivos débitos. A DRJ Ribeirão Preto, em 2009, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação com a seguinte ementa, faça a transcrição. O contribuinte tomou ciência do acordo, apresentou recurso voluntário, repetindo as mesmas alegações da manifestação. Voto. Recurso voluntário é tempestivo e preenche em parte as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo parcial conhecimento. Da alegação de homologação tácita. Alego a recorrente que a Lei 9.430, artigo 74, parágrafo 5º, estabelece o prazo de 5 anos para a homologação das DECOMS, contados da apresentação do respectivo documento após o que se opera a homologação tácita. Afirma que, para a contagem desse prazo, há que se considerar que a recorrente somente foi validamente notificado do despacho decisório, que não homologou as DECOMS, em 6 de novembro de 2008. Logo, as DECOMS apresentadas antes do dia 6 de novembro de 2003 já teriam sofrido, em seu entender, os efeitos da homologação tácita, não mais sendo possível sua não homologação expressa nem a sua glosa.
A DRJ negou provimento a este pedido sob o seguinte fundamento. Como se pode concluir do texto, da instituição normativa, a DECOMP sem fundamento em crédito passivo de ressarcimento carece de previsão legal. É uma impossibilidade jurídica e não surte os efeitos previstos na legislação. Portanto, não é aplicável aos débitos inadimplidos e compensados com falso balizamento em direito creditório. O prazo quinquenal para a homologação previsto na Lei 9.430 tampouco é aplicável ao parágrafo 2º do artigo 74 da mesma lei, que trata da extinção do crédito tributário no caso de compensação declarada. E muito menos pode-se falar em suspensão de exigibilidade. Em suma, inexistente o direito creditório com SPEC no qual foram transmitidas eletronicamente as DECOMPs, não tem estas, por conseguinte, embora existentes, o efeito jurídico próprio de declarações de compensação. Aí, eu vou adiante. Contudo, observa que o julgador de piso não interpretou corretamente a legislação. É verdade que a compensação sem fundamento em crédito passivo de ressarcimento deve ser não homologada, porém, dentro do prazo quinquenal, ao contrário do entendimento contido no acordo de piso. Ora, se assim não fosse, este prazo nunca seria aplicável, e a Fazenda Nacional poderia, a qualquer tempo, rever todas as DECOMPs que entendesse conter créditos não passíveis de ressarcimento. O julgador de primeira instância parece se confundir com a regra do artigo 74, parágrafo 12, da Lei 9.430, e diz que será considerada não declarada a compensação nas hipóteses previstas no parágrafo 3º e etc. Apenas nos casos em que a compensação deva ser considerada não declarada, há que se falar em impossibilidade de homologação tácita, não sendo esta situação aqui discutida. Assim, correta a afirmação do contribuinte de que as DECOMPs apresentadas antes do dia 6 de novembro de 2003 teriam sido homologadas tacitamente, tendo em vista que, de acordo com o AR, a folha 108, a ciência do despacho decisório somente ocorreu em 6 de novembro de 2008. São as seguintes DECOMPs. Faço a lista. Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do recorrente. Não sei se vocês querem votar por partes. Tá, vou prosseguir. Da alegação de duplicidade do PERDECOMP. Sustento o recorrente, conforme se verifica na parte final da decisão recorrida, os julgadores entenderam que devem ser levados em conta os débitos em duplicidade, consoante a ressalva feita pela hora recorrente. Entretanto, em que pesa esta consideração, a manifestação de conformidade apresentada pela recorrente foi integralmente indeferida. Em razão disso, o recorrente entende por bem reiterar os argumentos relativos à duplicidade de DECOMPs referentes aos mesmos débitos. Para tanto, requer que seja expressamente reconhecida e declarada a duplicidade dos débitos declarados nos DECOMPs indicados a seguir, tornando-os sem efeito, determinando apenas o seu arquivamento e, consequentemente, o cancelamento dos respectivos débitos, pois o recorrente teria, supostamente, apresentado 2 DECOMPs para a compensação do mesmo débito. O recorrente demonstra a duplicidade das compensações da seguinte forma. As compensações glosadas, por não haverem sido homologadas, foram declaradas DCTF são indicadas abaixo. Por outro lado, foram declaradas em duplicidade por equívoco as seguintes compensações, as quais, repito, não ocorreram de fato e não foram declaradas em DCTF. Então, essas 3 primeiras foram as apresentadas, né, originalmente, e alega que essa segunda tabelinha e essas outras 3, elas repetem os mesmos débitos. A decisão da DRJ foi nos seguintes termos. Na cobrança, contudo, devem ser levados em conta os débitos em duplicidade, consoante a ressalva feita pelo interessado. Por todo exposto, reputo como indeferida a solicitação invocada administrativamente. A DRJ não especificou quais débitos foram compensados em duplicidade, deixando a cargo da unidade local da Receita realizar essa análise. De qualquer forma, está equivocada a conclusão do acordo de piso, pois resta evidente que a solicitação foi deferida parcialmente e não indeferida. A matéria não foi objeto de recurso de ofício, pois inferior ao limite de 2,5 milhões. Assim, entendo que não cabe conhecer da matéria nessa instância. Como decidido, cabe à unidade local analisar as DECOMPs acima identificadas, comparar com os valores dos débitos declarados em DCTF, concluir para quais destas houve compensação em duplicidade, até mesmo se ocorreu efetivamente tal excesso, pois não se pode esquecer que o fato de existirem 2 compensações de 72 mil, por exemplo, né, não implica em equívoco, se o débito declarado em DCTF era de 145 mil. Eu não estava com a DCTF aqui, eu não verifiquei qual era o débito declarado. Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido. Não sei se ficou muito claro, né? A questão é que ele parece que a DRJ, pelo que eu entendi, ela afirma, né, na primeira frase, que deve ser levado em conta os débitos em duplicidade, consoante a ressalta feita pelo interessado.
Só que logo em seguida ela disse que reputa como indeferida a solicitação. Eu entendi que houve um erro no dispositivo. Ela acatou o pedido, mas não concluiu adequadamente. Da alegação de impossibilidade de exigência de multa. Alega o recorrente que a multa que lhe foi imposta não é devida, in verbis. Faço a transcrição. No entanto, não há fundamento para o cancelamento da multa de mora. Não sendo homologada a compensação, o tributo compensado fica em aberto, pois a extinção do crédito da União estava condicionada à posterior homologação, os termos do artigo 74 para a segunda lei 9.430. Transcrevo. Não consta deste processo a lavratura de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada. Ele não especificou que multa era essa, né? Então, só para deixar claro que não é a multa isolada, realmente é a multa por atraso, a multa de mora. Por isso que eu até deixei sublinhado em negrito, né? Negritei e sublinhei que era a multa de mora. E, por último, a intimação dos procuradores da recorrente, isso aí já tem a súmula CAF número 110, né? Que tem vedação expressa. Pelo exposto, volto para negar provavelmente a esse pedido específico, né? A conclusão, então, é de não conhecimento parcial e da provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita das decompos especificadas. Tranquilo? Alguma divergência? Formam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a homologação tácita das decompos especificadas no recurso. Com isso, nós finalizamos a pauta da tarde. Então, 17h30. Acho que a gente consegue adiantar bem, então, né? Vamos retornar, então, pelos mais antigos, tá? Manhã de ontem, né? Fernando, o que ficou faltando aí? Você que me auxilia. Vamos lá. Não é melhor a gente começar pela manhã de hoje, porque a manhã de ontem a gente vai acabar esbarrando naqueles processos do Oswaldo que são bem grandes. E hoje de manhã tem alguns repetitivos que vão nos ajudar, no caso de a gente não conseguir vencer a pauta, pelo menos na questão da produtividade. Tá, boa sugestão, então, vamos lá. Eu sugiro começar pelo 80, que é do Luiz M. Dias Branco, e depois ir para o 81 a 90, não sei, Luiz, se é igual, mas são todos da mesma empresa. Não são iguais, não. Eles têm o mesmo mérito, mas têm conclusões diferentes. Tá, então tem três tipos de conclusões. Tá, mas já... Dá para juntar 2 a 2 aí, mais ou menos. Considerando que são 10, né? Dá para... Então seria o item 80 da pauta. Começar pelo 80, isso. Perfeito. Então vamos agora retomar, vamos continuar dando prosseguimento ao julgamento com o item 80 da pauta. Recorrente Munha Dias Brancos, passo a palavra ao relator, doutor Luiz Felipe. O presidente já está na pasta. Eu vou passar rapidamente aqui, até para lembrar que esse processo, acho que ele é de fevereiro, ou março, ele é bem antigo, ele foi sendo jogado para frente. Tranquilo, lembrar. Fique à vontade. Vou pegar excertos aqui da decisão de piso, manifestação de conformidade, quando o despacho decisório que reconheceu o direito creditório apresentado, porém homologou parcialmente compensações declaradas em razão dos acréscimos legais incidentes sobre 10 já vencidos por ocasião da transmissão da DECOMP, ou seja, acho que é denúncia espontânea. O Estado manifestou manifestação de conformidade, alegando, insiste que, conforme a doutrina e jurisprudência citadas, não caberia a distinção entre as modalidades de extinção de crédito, como é o caso da compensação, que equivaleria ao pagamento previsto no 108 CTN. A decisão foi considerada, a manifestação foi considerada improcedente pela DRJ, regularmente cientificada. Ela alegou em síntese que, em 31 de 10 de 2003, transmitiu declaração de compensação para o fim de compensar débitos de IPI com crédito do mesmo imposto decorrente de pagamento a maior, DARF,
O procedimento de compensação, quitação, foi efetuado posteriormente ao vencimento do débito, portanto em atraso. Mas o PERDECOMP teria sido transmitido anteriormente a qualquer procedimento de fiscalização da Receita Federal, anteriormente a formação desse débito em DCTF, caracterizando denúncia espontânea. Ao verificar a existência da declaração e recolhimento menor, procedeu espontaneamente, sem qualquer intimação, notificação, fiscalização, quitação de diferença apurado, que fez mediante a apresentação do PERDECOMP, posteriormente retificado pela DCTF. Não houve qualquer questionamento da Receita Federal, da DRJ quanto ao valor do crédito fiscal compensado, exigente a discussão, aplicabilidade do Instituto de Denúncia Espontânea para fins de elegibilidade da multa de mora. O acordo recorrido deve ser reformado diante da consolidada jurisprudência do STJ. Na aplicabilidade da cobrança de multa de mora, a configuração de denúncia espontânea, matéria objeto de recurso representativo de controvérsia, 14902. DCTF relativo ao primeiro trimestre, cujo deve ter sido considerado pela autoridade, seria a retificadora enviada em 3/11/2003, mas é DCTF retificadora que traz a declaração de débito fiscal válida para a constituição do débito, parará. A lide foi objeto de apreciação por esse conselho, por meio da resolução tal, achou por bem o colegiado converter o julgamento em diligência à unidade para que esta consulte o controle, verificando se houve a competente declaração e quais os dados correspondentes à DCTF original e retificadora associados ao período de apuração relativo a fevereiro de 2003, analisando, então, as informações declaradas, a data da transmissão e seus reflexos do PERDECOMP utilizado para oferir o crédito. Encaminhado o feito, a equipe Equirat cumpriu a demanda e prestou as informações requeridas, concluindo, por meio da informação fiscal tal, que, salvo melhor juízo, deve ser reconhecido o direito da contribuinte, dado que a compensação foi efetuada antes da entrega da DCTF retificadora, conforme condição imposta. Com consequência, devem ser refeitos os cálculos realizados nas folhas 91 para excluir a incidência da multa de mora. Então, esse é o relatório. Presidente, eu passo ao voto. Tem uma preliminar de nulidade, que eu vou afastar, já vou pegar mais à frente ali o voto. Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o despacho decisório que delegou a compensação pleiteada. Decisão emitida por autoridade competente, vem exercendo seu direito de defesa. Vejo ainda que a arguição de nulidade de despacho decisório foi rebatida com propriedade pelo colegiado de piso. Trago aqui os excertos em que ele afasta. Então, não vejo nenhum cerceamento de defesa por parte da autoridade julgadora de primeira instância. A decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela inexistência do direito creditório. Entendo ainda que está correto e bem fundamentado o acordo recorrido a concluir pela inexistência de nulidade de despacho decisório arguida pelo impugnante e concluir pela homologação parcial do crédito pleiteado. Então, eu vejo improcedentes as arguições de nulidade. No mérito, o litígio versa sobre o conformismo do contribuinte em face do despacho decisório que não colocou a compensação declarada, sob a alegação de que os pagamentos informados teriam sido parcialmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente assim para a compensação dos débitos informados no PERDECOMP, decisão parcialmente reformada pelo acórdão recorrido. O apelo foi considerado parcialmente procedente pela autoridade julgadora de primeira instância por se entender que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para as compensações pretendidas, uma vez que o direito creditório teria sido reconhecido dos moldes pretendidos pelo recorrente, mas na quitação dos débitos surgiu uma diferença fundamental entre o fisco e o administrado, qual seja, o fisco imputa a multa de mora para os débitos compensados após a data de vencimento, já o contribuinte não o faz. Então eu trago aqui os excertos da DRJ. Neste momento da lide, como visto, o centro da discussão está sobre a necessidade ou não do recolhimento da multa de mora pelo pagamento a destempo do tributo. A recorrente questiona a aplicação da multa de mora e requer que seja reconhecido seu pagamento indevido pelo reconhecimento da ocorrência de denúncia espontânea. A discordância se limita com o pagamento da multa relativamente aos débitos quitados espontaneamente pela recorrente, mas a destempo, supostamente antes de quaisquer ações do fisco para exigi-lo, que, segundo a empresa, afastaria a aplicação da multa de mora pelo fato de ter ocorrido a denúncia espontânea nos termos do 138 do CTN. Como bem apontou a empresa, a aplicação da denúncia espontânea nos termos do 138, na extinção do crédito tributário sujeito ao lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo STJ sobre o rito dos artigos 1036, por meio do RESP
1149022. O recurso àquele Tribunal Superior decidiu que não se aplica o Instituto da Denúncia Espontânea aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seu vencimento, mas a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte retifica a declaração efetuada antes de qualquer procedimento da administração tributária, noticiando a existência de diferença maior, quitando-a concomitantemente. A matéria já havia sido simulada pelo próprio STJ, súmula 360, publicada no DJE. Tem-se no julgado, então, duas situações distintas a saber. O contribuinte declara parcialmente o débito tributário, sujeito a lançamento por homologação, e efetua o respectivo pagamento integral. Depois, antes de qualquer procedimento da administração tributária, retifica a declaração efetuada, noticiando a existência da diferença maior, quitando-a concomitantemente, situação a qual se aplica o Instituto da Denúncia Espontânea, com a consequente expulsão da multa de mora. E o contribuinte declara tributo sujeito a lançamento por homologação e efetua o correspondente pagamento à vista ou parceladamente fora do prazo de vencimento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do fisco, na hipótese da qual não se caracteriza a denúncia espontânea. Como visto, a aplicação do RESP pressupõe, nas duas hipóteses das quais trata a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, a existência de declaração prévia do tributo sujeito a lançamento por homologação e seu correspondente pagamento. Analisando as informações trazidas aos autos, tem-se a informação da apresentação de uma declaração de compensação número tal, elaborada com a utilização do PERDECOMP e transmitida em 9 de maio de 2005, a qual ratifica outra declaração de compensação número tal. As mencionadas declarações teriam sido formalizadas pela recorrente para quitar débitos de PIS/PASEP de fevereiro de 2003. Ainda a informação da apresentação de DCTF retificadora relativa ao primeiro trimestre de 2003, que teria sido transmitida pela empresa após apurar e quitar a diferença do PIS referente ao período de fevereiro de 2003. Contudo, como relatado, a ausência de informações relativas nas DCTF original e retificadora associadas ao período, os valores declarados e a data de transição levaram a turma CO a concluir para a realização de diligência da unidade de origem. A autoridade fiscal, por meio da informação fiscal, constatou que a existência do débito teria ocorrido por compensação efetuada antes da entrega da DCTF retificadora e concluiu que deveriam ser refeitos os cálculos realizados para excluir a incidência da multa de mora. Nos seguintes termos, aqui eu trago os excertos aqui da informação fiscal, ele conclui pela ocorrência da denúncia espontânea. Nesses termos, a princípio, a situação se subsumiria ao RESP 149022, mas examinando com mais detalhe, vê-se que não é bem assim. Apesar de pacificada a discussão sobre a possibilidade de reconhecimento de denúncia espontânea em débitos confessados em DCTF, o tema se torna polêmico e bastante discutido quando a extinção extemporânea do débito foi realizada por meio de DECOMP e não mediante pagamento integral via DARF, caso dos autos. E alinha o entendimento de que, para caracterizar a denúncia espontânea, o artigo 138 do CTN exige a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral, de forma que não se afaste a existência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de DECOMP. Esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desse Conselho e foi manifestado em acordo recente da Câmara Superior, que eu transcrevo abaixo. Trago aqui alguns excertos do voto do conselheiro Andrada. Vou mais à frente aqui. Como visto, é entendimento majoritário que o pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário e ainda que tenha o contribuinte confessado o débito por meio de declaração de compensação, essa confissão não vem acompanhada do pagamento e sim de uma compensação que dependerá sempre da sua homologação posterior, expressa ou tácita. Esse entendimento tem sido mantido por essa colega da turma em decisões unânimes, das quais trago alguns julgados. Eu trouxe aqui um da Mara, um do digníssimo relator Oswaldo e um da conselheira Fernanda Cotsias. Esses termos, considerando que pelo artigo 138 do CTN existe a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral, não se afasta a existência de multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de compensação, de forma que não há fundamento para acolhimento da denúncia espontânea, devendo ser negado provimento a recurso voluntário. O presidente é com meu voto. Está sem som. Desculpa, com a palavra o conselheiro Oswaldo.
Agora é o Oswaldo que está sem som. Pronto, agora foi. Tá com lag o programa, por isso. Na verdade, eu concordo plenamente com todas as matérias que o Hash muito bem colocou. A questão da declaração em DCTF prévia, que já está em repetitivo, a questão que compensação não equivale a pagamento, mas pelo que eu vi aqui, só nós poderíamos aproveitar a ponte desse processo, porque parece que as matérias se repetem praticamente todos os subsequentes. Então, seria interessante a gente fixar teses aqui, aproveitar para fixar teses nesse processo, ou ao menos, se todo mundo concorda que apresentou DCTF, mas não pagou, não configura a denúncia espontânea, e se compensação equivale a pagamento para fins de denúncia espontânea. Porque assim, se a gente se manifestar sobre esses temas expressamente, me parece que a gente já caminha boa parte dos demais processos do conselheiro Hash. Então, eu não sei o que vocês pensam sobre o tema, mas eu penso que seria interessante a gente votar cada um especificamente, o Conselho do Presidente chamar cada um especificamente para votar as matérias, para a gente facilitar o julgamento dos próximos. Falar, bom, já acabou de votar, não mudou de opinião em 1 minuto, né? Então, acho que seria bem interessante. Ótimo, Oswaldo. Vamos lá, então você tem divergências, você apresenta divergências. Não apresento nenhuma divergência. Eu concordo plenamente que a compensação não equivale a pagamento para fins de denúncia espontânea, que é uma matéria que aparentemente se repete em outros processos. B, declarou em DCTF, mas não pagou, não tem denúncia espontânea pelo próprio repetitivo. C, declarou em DCTF, pagou, retificou a DCTF e pagou posteriormente, também por força de repetitivo. Declarou, pagou, retificou e pagou, tem denúncia espontânea. Acho que com esses 3 temas, a gente já caminha lá para frente dos processos. Eu não sei o que vocês pensam, mas seria interessante cada um de nós se manifestar especificamente sobre esses temas, que daí a gente nos outros processos já vai dar uma acelerada legal. De acordo. Volto com o relator. Acompanho o relator em todas as 3 teses. Eu achava que seria mais interessante a gente fazer isso quando tivesse alguma divergência, né? Algo concreto. Não, justamente porque está todo mundo acompanhando integralmente o voto do Luiz Felipe. A gente vai discutir o que agora nesse momento? Não vai discutir. É só para um entendimento, daí a gente já consegue votar tudo meio que em bloco, entendeu? Exato, fixar o entendimento, o entendimento jurídico sobre a matéria. Todo mundo concorda com esses 3 temas? Concorda. Beleza, então no próximo processo a gente não precisa votar. Não, mas aqui eu discordo desse tema, porque só para a gente poder, isso aqui é uma sugestão para o Conselho. De qualquer forma, a gente tem que votar, a gente vai ter que acompanhar a leitura, a prática, vamos ver quando foi feito o pagamento, tem que ver se a DCTF foi acompanhada do respectivo pagamento, se o pagamento foi integral ou não. De qualquer forma, a gente tem que olhar o processo a processo. O Oswaldo quer fazer um paradigma gambiarra aí, mas não dá não, Oswaldo. Oswaldo, tem um outro detalhe. Nesses processos subsequentes, é o que eu estava falando antes, o mérito é um pouco diferente. Nesse caso específico dos processos subsequentes, aí a gente vai ter que abrir um pouquinho por um. Eu fico mais tranquilo de votar 1 a 1, vendo o caso concreto, né? E na hora que surgir a motivação, a gente discute e firma aquela tese, e como você falou, não vai mudar daqui a 10 minutos. Mas vamos deixar aparecer o caso concreto. Em relação ao voto do conselheiro Luiz Felipe, que é 80 da pauta, alguém diverge? Ok. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de nulidade de despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao recurso. O relator os próximos processos da pauta, itens 81 até
e 81 até 90 são do recorrente Bifortix, todo do relator, Dr. Luiz Felipe. Passo a palavra e o relator vai especificando quais processos são iguais. Presidente, no mérito, o que aconteceu nesses processos, assim, em síntese, sendo bem sintético? O contribuinte, ele tinha centenas, sem exagerar, centenas de pagamentos de tributos em atraso, mais de uma centena de pagamentos em atraso, e que ele entendeu que caberia a denúncia espontânea por não ter procedimento prévio de fiscalização. Então, ele entrou com mais uma centena de pedidos de restituição e pedidos de restituição associado a pedidos de compensação, de débitos muito antigos, inclusive, e algumas declarações de compensação. Essas declarações de compensação também, parte delas, especialmente aos DARFs mais novos, ele fez a compensação também em atraso. Então, também no débito que foi compensado pelas DECOMP, houve multa de mora. Tá? Ele informa débito em atraso? Ele tinha uma centena de pagamentos em atraso, de DARFs, uma centena de DARFs pagos em atraso, todos recolhidos com multa de mora, que ele entendia que era indevida, e ele entrou com pedido de restituição da multa de mora. E associou pedidos de compensação aos pedidos de restituição e fez também algumas DECOMP. Tá? O que aconteceu? Tudo isso foi julgado aqui, foi baixado em diligência, parte caiu por ter entendido que tinha precluído 5 anos, e eram anteriores a 2005, parte foi declarado, foi considerado não declarado, e parte não foi reconhecido a denúncia espontânea. Então, eu vou passar mais ou menos o que aconteceu aqui. Olha, o processo 82, eu vou ler primeiro, eu vou ler primeiro o processo 81. Ele vai se repetir o 81, no 84 e no 85. O 86 é similar, mas tem uma arguição de nulidade por indeferimento de pedido de diligência, mas o mérito é igual, que eu vou afastar. O 86 vai falar num a um na medida que vamos lá então. Eu vou começar com o 81. Aquilo que você fizer a votação, aí você me diz, olha, esse resultado aí vai para aplicar para itens tais e tais. Eu vou começar com 81, então, presidente, que Perfeito. É o final 826. Perfeito. Vou abrir ele lá. 82681. Eu vou tentar passar direto para o voto, então, presidente, tá ok? Se tiver alguma dúvida, a gente volta. Perfeito. Todos eles tiveram a mesma diligência, exatamente igual aos termos da diligência, mas eles tiveram conclusões distintas. O litígio em tela versa sobre o inconformismo da contribuinte em face do despacho decisório que não homologou a compensação declarada pela recorrente e sobre a alegação de que os pagamentos informados teriam sido utilizados para quitação de débitos próprios e existia o crédito a ser reconhecido para homologar a compensação declarada. Então, isso é uma DECOMP. A discussão nos autos se inicia com manifestação de conformidade pela homologação da compensação número tal, por meio da qual a recorrente informou ter realizado pagamento a maior de COFINS a partir de crédito decorrente de um DARF de 16/7/2001, no montante de R$11.000, relativo a período de apuração encerrado em 30/6/99. Então, isso aí já tem um pagamento em atraso aí, né? Com base nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos de COFINS relativos a período de apuração fevereiro, março e abril de 2002, de R$18.000. Você vê que a DECOMP é de 2004 e os débitos são de 2002.
Entendeu o colegiado de piso que os valores declarados em DCTF e recolhidos em atraso não configuram denúncia espontânea, pois já eram de conhecimento do fisco. Fundamentou-se a decisão nos seguintes termos. Trago aí os excertos da DRJ. A recorrente tem defendido que seria indevida a multa de mora, pois o recolhimento do tributo devido que reconhece ter recolhido em atraso teria sido feito anteriormente à transmissão da DCTF. Não é bem assim. A discordância se limita ao pagamento da multa de mora relativamente aos débitos quitados espontaneamente pela recorrente, mas a destempo, supostamente antes de quaisquer ações do fisco para exigi-lo, o que, segundo a empresa, afastaria a aplicação da multa de moratória pelo fato de ter ocorrido denúncia espontânea nos termos do CT8 e CTN. Aplicação da denúncia espontânea, na extinção dos termos do 138, na extinção de crédito tributário sujeito a lançamento por formulação, já foi objeto de julgamento. Aí eu trago aquele mesmo razoado lá, que eu não vou poupá-los da leitura, porque a gente acabou de ler. Mais à frente, analisando as informações trazidas aos autos, se observa que o DARF para pagamento de COFINS devido pelo contribuinte que deu origem ao crédito, em valor total de 11.544, tem vencimento em 15 de 7 de 1999. Vê-se também que somente foi pago em 16 de 7 de 2001, o que gerou o recolhimento da multa de mora em montante de 1.519,37. Como não constava dos autos a data da confissão do débito ao meio de DCTF, tendo alegado a recorrente que tais pagamentos teriam ocorrido antes da transmissão da declaração, entendeu por bem aquela turma baixar o processo em diligência para que a autoridade preparadora consultasse seus sistemas de controle a fim de verificar se a competência informada no débito havia sido declarada para aquele período. Em resposta à solicitação formalizada pelo CARF, a unidade competente para reconhecimento de crédito informou que a DCTF constitutiva do débito teria sido dado em 13 de 8 de 99 e o recolhimento em atraso, apontado como origem do crédito da DECOMP, foi efetuado em 16 de 7 de 2001. Assim, segundo a autoridade fiscal, se chega à conclusão de que o pagamento discutido foi realizado em data posterior à confissão da respectiva dívida. Trago aqui os excertos e onde ele mostra as datas todas. Ou seja, pela cronologia dos fatos, tem-se que, em 13 de 8 de 99, a recorrente transmitiu a DCTF relativa ao segundo trimestre de 99, quando confessou os débitos de COFINS relativos a junho do mesmo ano. Em 16 de 7 de 2001, efetuou o recolhimento do mencionado débito de PIS, vencido desde 15 de 7 de 99, razão pela qual recolheu a multa de mora que pretende ver restituída. Em 30 de 12 de 2004, transmitiu o PERDECOMP, objeto do presente processo, por meio da qual pretendia compensar débitos de COFINS com os créditos advindos daquele DARF. Esses termos, como bem acertou a DRF Porto Alegre, não há que se falar em denúncia espontânea pela aplicação direta da súmula STJ 360 transcritas em linha acima. É como o voto, então, presidente negando provimento. Alguém diverge? Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse resultado, doutor Luiz Felipe Seixas... Vou ver aqui, presidente, só um minutinho. 81... Perfeito. Fernanda, você está sem áudio. Eu já vi pelo Luiz. Isso se aplica ao 81, 84, 85, 86, 87 e 89. Mas tem um deles que o Luiz analisa outras coisas antes de chegar no mérito propriamente dito, que eu acho que é o 86. Luiz, o 86, que é o final 2800, você tem algumas análises antes, porque tem questão de nulidade e de prova pericial que ele pede, então tem algumas questões preliminares que você analisa, o resto você vai direto para o mérito. Vamos bater aqui então, presidente. Peraí. Só um minuto. Vamos com calma. 84 é igual. Aí agora. Foi mais rápido que eu, cara. Foi mais rápido que eu. Eu só consegui acompanhar até o primeiro, que é o 84. 84 é igual. 85 é igual. O 86 tem uma arguição de nulidade, mas ele diz que é nulo porque houve um interferimento do pedido de diligência que ele tinha feito, que eu estou afastando. Isso. Mas aí, então, peraí, mas aí já tem uma rejeição de preliminar, não é exatamente igual ao 86, né? Não. Exatamente igual é o 84 e o 85. O 87 e o 89. O 87, o 88 e o 89. Isso, o 88 faltou, desculpa. Tá. Então, pelo visto, ficou faltando 90
Não, eu vou ler o 82. 82 é diferente. Tá faltando 82 ou 82? Não, é o 82, 2, 3 e 90, que daí eles são iguais. Eu vou ler o 82 agora. Perfeito, vamos lá. Item 82 na pauta de julgamento. Esse é chato. Esse é bem chato. Então, presidente, eu preciso buscar o carro, já que é chato. É rapidinho, 5 minutos. Se esperar 5 minutos, eu busco o carro, é bem pertinho daqui. Só um segundo, por favor. Ih, rapaz, eu devia ter feito até o intervalo, mas... poxa. Oswaldo, não dá pra te ficar ausente momentaneamente? Dá. Mas é que eu tô gravando. Bom, deixa eu gravando. Mas a questão é a polêmica sobre o resultado. O seu voto pode fazer diferença. Ah, não, mas é diligência, gente, que ele vai propor agora. Eu tô propondo uma diligência aqui. Nos itens 82... E você acha que vai levar mais de 5 minutos lendo, né? Vai. Tá. Vai. Ok, você vai deixar gravando aí, então, né, Oswaldo? Eu vou ter que te colocar no 82 como ausente momentaneamente, tá? Perfeito. Ok. Pode prosseguir, doutor Luiz. Eu vou fazer também excertos do relatório, porque é diferente do anterior, presidente. Presente processo de restituição-compensação, conforme despacho decisório de folhas 82 e 85, resultou em decompes não homologadas e decompes consideradas não declaradas. Aqui trataremos apenas do exame de manifestação de conformidade contra parte da decisão contida no despacho decisório que não homologou as compensações, pois considerou o direito de pleitear os respectivos créditos já estava atingido pela decadência. Recorrente pleiteia a aplicação de um prazo prescricional de total de 10 anos, 5 do fato gerador mais 5 para homologação tácita para o seu direito de compensação de créditos oriundos, pagamento de multa. Afirma que o crédito utilizado na extinção dos débitos declarados, pedido de compensação, decorre dos termos do artigo 138 CTN, segundo o qual a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento de tributo devido, além de juros e correção monetária. DRJ manteve, considerando o prazo quinquenal. Regulamento cientificada, ela apresentou recurso voluntário, contestando, alegando em síntese, não se trata de prazo decadencial, como equivocadamente teria consignado a decisão administrativa, mas sim de prescricional, conforme literal dispositivo do CTN, e tratando-se de créditos oriundos de tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, o cômputo do prazo prescricional deve considerar as peculiaridades dessa modalidade de lançamento, não sendo possível fazer a simples contagem de 5 anos. O prazo prescricional para o pedido de restituição ou para a ação de repetição de indébito só começa a correr a partir da extinção do crédito tributário, e quanto aos tributos sujeitos à homologação, se dá apenas com a verificação dessa para a autoridade administrativa. O prazo só pode começar a fluir depois do ato homologatório, como vem decidindo sem discrepâncias tribunais, de forma que o pedido de restituição foi tempestivamente enviado pelo contribuinte, motivo pelo qual deve ser examinado em sua plenitude. A lide foi objeto de apreciação pelo CARF, que achou por bem converter o julgamento em diligência, aquela mesma diligência, checar a competência. Encaminhado o feito a DRF Porto Alegre, cumpriu a demanda e prestou as informações requeridas por meio do despacho tal. Concluiu a autoridade fiscal que o pagamento discutido foi realizado em data posterior à confissão da respectiva dívida. Intimada, a recorrente se manifestou no prazo estabelecido na intimação, alegando que considera incompleto o relatório de diligência, pois permanece obscura a principal questão litigiosa, qual seja o fato do pagamento ter sido anterior à apresentação da respectiva DCTF. Eu passo ao mérito, presidente. Pois não. O litígio em tela versa sobre o inconformismo do contribuinte em face do despacho decisório que não reconheceu o direito creditório requerido em 35 pedidos de restituição e, consequentemente, não homologou compensações requeridas em outras 35 solicitações de compensação, todos juntados às folhas 002 a 070.
Crédito solicitado em montante de R$ 1.840,43 decorre de recolhimento de multa de mora exigida indevidamente, segundo a recorrente, por afrontar o disposto no artigo 138 do CTN. Com base nesses créditos, pretendia a recorrente compensar débitos de contribuição para COFINS PA 30/10/2002, vencimento de 10/11/2002, os seguintes termos. Aí trago o que está no pedido. A análise dos pedidos foi efetuada pela autoridade competente para o reconhecimento do crédito, a qual, por meio de despacho de folhas 247 a 250, indeferiu os pedidos de restituição por entender estarem prescritos, considerando ainda não declaradas parte das compensações declaradas por inobservância de normas para sua formalização nos seguintes termos. Então, ele disse o seguinte, o despacho decisório, lá atrás. Parte delas ele considerou não declaradas por não ter observado requisitos da IN, do artigo 31 da IN. Parte delas não foram acolhidas pelo 16568 CTN, prazo decadencial de 5 anos, e parte delas foi... Aí ele indeferiu o direito creditório em favor da requerente, valor de R$ 768, pagamento maior indeferidos, tarará, tarará, tarará. Essa decisão foi mantida pelo colegiado de piso, chegando àquele colegiado o entendimento de que, nos termos do meio do CTN, o prazo para solicitar a restituição seria de 5 anos da extinção da exigência do tributo pelo pagamento, e que o Instituto da Denúncia Espontânea excluiria-se tão somente a responsabilidade por infrações, afastando as penalidades que seriam aplicáveis ao contribuinte infrator que se denunciou espontaneamente, mas a análise dos dados anexados ao presente processo ficaria evidente que a multa que deu origem aos créditos pleiteados seria de natureza moratória, não se aplicando ao referido instituto. Trago aqui os excertos. A recorrente tem defendido que seria indevida a multa de mora, pois o recolhimento do tributo devido, que reconhece ter recolhido em atraso, teria sido feito anteriormente à transmissão da DCTF, associando aos pedidos de restituição as compensações declaradas, tem o que segue. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei folha a folha e fiz uma associação dos pedidos dos PER com os DECOMP e os valores dos DARFs e as datas dos pagamentos e as folhas dos DARFs que estariam para fazer o batimento, que isso não foi feito. Isso aí foi eu que fiz. Então, dá para ver que quase todos houve pagamento em atraso, tem a data do período de apuração, a data do vencimento e a data do pagamento. Nesses termos, que chega dali de apreciação dessa coluna da turma, nessa fase recursal, é a prescrição dos pedidos de restituição formulados e ocorrência de denúncia espontânea para afastar a cobrança de multa moratória. Quanto à ocorrência da prescrição dos pedidos de restituição formulados, a razão está com a recorrente. A questão do prazo quinquenal decenal para se pleitear a restituição de compensação em débito tributário em tributos sujeitos a lançamento por homologação já foi pacificada pelo STF por meio do RE 566621, julgado em sede de repercussão geral. Para o STF, o prazo prescricional para a restituição e compensação de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, cujos pedidos tenham sido protocolizados antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, são sujeitos ao prazo de 10 anos contado ao conhecimento do gerador. Vale lembrar que as decisões proferidas pelo STF em regime de repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento recurso apresentado pelo contribuinte por força do disposto 62, parágrafo 2º do regimento interno do CAR. Este Conselho adotou o entendimento acima de em sessão plenária, súmula CARF 91, na qual se tornou vinculante 7/6/2018. Trago aqui a súmula. No caso vertente, os pedidos foram formulados em 27/2005, anteriormente, portanto, a 9/6/2005, e referem-se a pagamentos de multa moratória supostamente indevidos ocorridos em entre 30 de janeiro de 96 a 29 de março de 2004, como se extrai da tabela oposta a linhas acima. Aplicando-se, então, o decidido pelo STF no RS 566621 e a súmula CARF 91, tem-se que estariam alcançados pela prescrição os pagamentos cujos fatos geradores ocorreram antes de 27/1 de 95. Assim, tendo a interessada protocolizado seu pedido de restituição em 27/1
de 2005, os pagamentos referentes aos fatos geradores anteriores a 10 anos, essa data estariam com um eventual direito de restituição extinto por terem sido alcançados pela prescrição, o que não ocorreu em caso com nenhum dos recolhimentos efetuados como a severa recorrente. Nesses termos, não há óbice para que se dê sequência à análise do mérito. No que se refere à denúncia espontânea, contudo, no meu entender, os esclarecimentos trazidos pelo relatório de diligência ainda não permitem concluir pela ocorrência ou não da denúncia espontânea. Explico. Nos termos do parágrafo 1 do 178 do CTN, não ocorre denúncia espontânea quando iniciado qualquer procedimento ou medida de fiscalização. Transcrevo. Ainda em relação à matéria, a aplicação da denúncia espontânea nos termos do 178, na extinção de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto, e trago aquela mesma lógica que a gente já acolheu. Vou mais à frente aqui no voto. No caso concreto, tem-se que os pagamentos efetuados pela recorrente com recolhimento da multa de mora, os quais, segundo a empresa, dariam origem ao crédito por ela utilizados no pedido de compensação, foram efetuados em datas posteriores àquela de seu vencimento, também como se extrai da tabela acima, ou seja, estavam todos vencidos, sem questionável. Como relatado, este conselho achou por bem consultar a autoridade fiscal para verificar a competência informada como débito teria sido previamente declarada pelo contribuinte e, em relatório consubstanciado, entendeu a DRF Porto Alegre que não há que se falar em denúncia espontânea com consequente exclusão da multa de mora, já que os débitos compensados haviam sido confessados em DCTF antes da apresentação das declarações de compensação objeto do presente processo. Aí ele fala aqui a data da recepção da DCTF para competência, declarou competência em outubro de 2002, já a DCTF retificadora, recepcionada em 17 de outubro de 2005, foi mantido o mesmo valor. Considerando, então, que os R$ 16.413,94 declarados na primeira DCTF em 14 de 2 de 2003 como saldo a pagar, só foram compensados em 27 de 1 de 2005, ou seja, não houve pagamento integral do débito em concomitância com a entrega da DCTF, não há de se falar de denúncia espontânea, com consequente exclusão da multa moratória para essa parcela do débito da COFINS e competência em outubro de 2002. Não obstante, observe-se que a autoridade fiscal debruçou-se sobre a transmissão das DECOMP vinculadas aos pagamentos dos débitos compensados por meio dos pedidos de compensação constante dos autos, também efetuados em atraso, mas silenciou acerca dos pagamentos em atraso efetuados por meio de DARF com recolhimento da multa de mora que serviram de origem para o crédito que a recorrente entende ter. Ou seja, ele tinha, como eu falei, 35 pedidos de restituição que foram realmente pagos em atraso, e ele, com base nesses créditos lá de trás, ele registrou DECOMPs também em atraso. Só que a DRF só falou das DCTFs, das DECOMP, e não falou nada sobre a existência de procedimento fiscal ou de declarações anteriores àquele mundaréu de pagamentos em atraso. Então, eu estou propondo nova diligência, presidente, para que informe se houve declaração prévia e se houve procedimento prévio ao recolhimento da multa. Perfeito. Alguma divergência? Não. Resolve os membros. Nossa, tá dando eco, né? O que aconteceu? Eu estou com o microfone aberto aqui. Vamos lá. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Ausente momentaneamente o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. E esse resultado, Luiz, você estende para algum outro item? Áudio, tá sem áudio, Luiz. Presidente, ele vale para o 83. E para o 90? Somente. 90 não? Oi? O 90 também não. 90? Ah, e o 90, tá certo. Que são de 2005, né? Final de 2005.
82, 83 e 90. Aí fechou os dessa empresa. Eu só queria confirmar o resultado do 86. O 86, eu tenho uma nulidade. E você nega provimento, não é? Ele alega nulidade porque foi indeferido um pedido de diligência dele. Você quer que eu leia, presidente, o voto? Pode ler, dá uma lidinha só nessa parte da nulidade. Por favor. Eu acho que não precisa nem ler, mas só resumir ponto a ponto e, passar, né? Aqui, peraí, vou passar aqui. É o 86. Eu vou direto para o voto, então, presidente. Claro. Faço um preâmbulo aí falando do PAF. Sobre essa lógica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o despacho decisório. Autoridade competente, cumpre todos os requisitos legais e formais, tem identificação do sujeito passivo, enquadramento legal, foi emitido pela autoridade competente, baseado em dados colhidos pelo próprio sujeito passivo, sem prejuízo desse direito de defesa. E aí vamos mais para frente. No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento de defesa a decisão que apresenta a fundamentação adequada para indeferimento do pleito de realização de compensação declarada, nem afronta contraditório, se a recorrente foi devidamente cientificada, normalmente exerceu seu direito de defesa nos prazos na forma legalmente estabelecidos. Não há também nenhum cerceamento parte colegiado de primeira instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que levaram a unidade jurisdicional a concluir para a existência do direito do crédito, ou seja, eu faço também uma eventual nulidade do acordo recorrido. Tampouco existe nulidade do acordo recorrido em razão de não realização de diligência para averiguação da existência de elementos materiais para reconhecimento da liquidez e certeza do crédito indicado pelo contribuinte. Você diz que a solicitação de perícia ou diligência é feita com vista à obtenção de informações necessárias ao elegível do feito, ou seja, traga aquele arrazoado que não traz cerceamento e aquele acórdão do Trevisan que eu costumo usar nesses casos, presidente. Perfeito. Alguém diverge? Item 86 da pauta. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso. Deu trabalho isso aí, deu muito trabalho, mais de 4 horas. Normal, né? Esses de 4 horas nunca são 4. Muito mais de 4 horas. Muito mais de 4 horas. Quase todos são assim. Bom, próximo item da pauta. O suporte quer falar, presidente, eu acho que ela precisa sair. Tá, desculpa. Pois não, Fabiana? Presidente, eu preciso encerrar a gravação. Tá, tudo bem. Okay. Vamos fazer o seguinte, então você interrompe, eu peço ao conselheiro Oswaldo para interromper também, e aí a gente abre um novo arquivo, um novo vídeo. Okay. Pode ser assim, então? Tá ok. Sessão encerrada, então.